Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal. E nessa feita eu quero agradecer ao meu irmão Paulo Jonas, meu xará Paulo Jonas, de Vitória no Espírito Santo, que me enviou aqui a seguinte situação. A Gazeta Espírito Santo, dentro do seu portal, fez uma notificação. Um outdoor colocado nesta sexta-feira, 8, já tem uns diazinhos atrás, em frente a uma igreja em Araracruz, no norte do Espírito Santo, tem sido alvo de duras críticas nas redes sociais. No cartaz, uma família aparece se protegendo de uma chuva de arco-íris, acompanhada de uma mensagem contra o ativismo LGBTQIA+. O painel é da igreja e colégio particular Pibara. Em uma das publicações na internet, uma pessoa relembra a recente campanha de conscientização. Mês do Orgulho passou e voltamos à programação normal aqui em Araracruz, diz o internauta, em referência ao mês do Orgulho LGBTQIA+, comemorando anualmente em junho. Aí vai aparecer para você aqui, eu vou mostrar aqui para você aqui na telinha, a imagem do outdoor de um casal segurando um guarda-chuva, escrito Bíblia Sagrada, e duas crianças embaixo. E aí tem umas cores assim, sendo derramadas. E aí no cartaz está escrito assim, a Bíblia é a única proteção contra o ativismo LGBTQIA+. Só que o mesmo noticiário ou agente da notícia diz assim, saiu e foi deferida a medida liminar determinando que a Pibara retire o outdoor no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$2.000. Gente, o Ministério Público ajuizou a ação contra a igreja Pibara em razão do outdoor. Isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vai entrar aí também na telinha, tá? Aí, ó. Aí eu pergunto para vocês, podemos protestar? Sim, mas de forma inteligente. Você não precisava colocar a frase, só a imagem da família e o guarda-chuva e as duas crianças embaixo, já era o suficiente. Só de você se defender ali com o guarda-chuva escrito Bíblia Sagrada, da chuva de cores, já dava para entender. Só que aí sempre tem um para botar pilha e falar e tudo mais, irmão. Nós temos que sermos mais inteligentes. Romanos capítulo de número 12, falando de Bíblia. E não sejam conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a igreja está em guerra contra o pecado. Assim como existem os profetas de Deus que pronunciam as verdades de Deus, existem os profetas do diabo, os evangelistas do diabo, para promulgarem a sua mensagem e difundirem aquilo que o seu sistema, o mundo, está subjugado a Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento de alguns, a ponto que ainda que você tente conversar, eles não querem conversa, eles querem guerra. A igreja não pode se mostrar de forma a provocar mais guerra, fazendo protestos, ainda que legítimos, porém, saindo do seu direito. Porque quando você ofende, você perde a sua razão. Você pode pregar para essa turma, eu peço desculpa, porque até engasgou aqui agora, você pode pregar para essa turma sem precisar
ficar agredindo-os, porque a própria palavra, quando bate neles, sendo bem pregada, o próprio pecado entranhado neles entra em ebulição e não tem como um homem que se depara com a palavra de Deus não se sentir ofendido quando ele está em pecado. E aí, querido, eu tenho que lembrar aqui de São Francisco de Assis. Pregue em todo tempo. Se possível, pregue com palavras. Ou, ainda, se eles não entenderem, aí você prega com as suas palavras. Primeiro você prega com o seu testemunho. Primeiro você prega com a sua ação. Porque essa turma, por máximo que a gente o respeite, eles não estão nem aí pra gente. Eles querem guerra. E a igreja precisa vigiar. Não é orar e depois vigiar. É vigiar e depois orar. Eles querem isso aqui, irmão, para acusar a gente. E justamente quando a igreja consegue fazer uma imagem legal, colocaram uma frase errada. Só que, queridos, ainda que a justiça tenha mandado vocês tirarem por um tempo, vocês não perderam o direito de pregar o evangelho, de expressar a fé de vocês e naquilo que vocês creem. Pela Constituição do nosso país, nós temos o direito de pregar. Não se calem. Pibara, não se calem. Eu aqui estou fazendo um protesto de apoio a Pibara. Não se calem. Alô, galera do Espírito Santo, meus irmãos, não se calem. Não recuem. Mantenham-se firmes. Palavra de Jesus, nós seríamos odiados por todos, por amor ao nome dele. E por professar a fé nele, as pessoas muitas vezes farão ojeriza contra a gente, farão escárnios sobre a nossa fé, mas nós temos que nos mantermos firmes. Porque o mundo, nesse seu sistema, eles têm as suas pautas, mas nós que não somos conformados com este mundo, já experimentamos essa transformação, temos que continuar proclamando as verdades de Deus. Deus abençoe os nossos irmãos do Espírito Santo, os irmãos de lá de Araracruz, a Pibara, a primeira igreja batista lá em Araracruz, que o Senhor continue dando graça a vocês, porque aqui, no Falando de Bíblia, nós também, enquanto não formos proibidos pela nossa Constituição, nós continuaremos a falar as verdades de Deus. E ainda que formos proibidos, a Bíblia diz assim em Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, diante da corte dos dias dele, importa agradar a Deus e não a homens. Se é para pregar, que preguemos as verdades de Deus, em tempo e em fora de tempo, porque é no conhecimento da verdade que eles vão ganhar a libertação. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, meu irmão Paulo Jonas. Beijão no seu coração. Faça como ele, envie a sua pergunta, envie o seu vídeo, envie aí o que está acontecendo na sua cidade e aqui nós vamos juntos fazer a pauta falando de Bíblia.